Oi, galerinha, tudo bem? Hoje a aula é sobre a formação dos Estados modernos. Vocês sabem o que é? Os Estados modernos foram marcados pelo período de transição da Idade Média para a moderna. Para explicar essa transição, vamos iniciar no século XII ao século XIV. Na Idade Média, os feudos eram independentes, possuíam as suas leis, administração, moedas e impostos, sendo comandado por reis independentes. No sistema feudal, houveram inovações, como o moinho de vento, que servia para moer os grãos, a charrua de ferro que tinha como função arar a terra e com a lâmina ficava mais fácil rasgar o solo. Por último, o sistema trienal. Ele dividia a terra em três, sendo utilizado duas partes para o cultivo, enquanto a terceira descansava. Com isso, aumentou-se a produção de alimentos. Mas o que fazer com esse excesso de produção? Iniciou-se um mercado para a negociação desses alimentos, surgindo uma nova classe social, os burgueses. Esses mercadores saíam de feudo em feudo para a venda ou troca do excedente. Com o crescimento do mercado no século XIII, houve a aparição dos burgos, onde se concentravam os burgueses e os artesãos. No século XIV, surgem grandes crises, que abalaram o sistema feudal. As disputas de expansão territorial marcam esse momento, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França. Para piorar, em 1347 a 1351, a peste negra, uma doença transmitida pela pulga do rato, assola a crise da Idade Média. Calcula-se entre 75 a 200 milhões de mortes da Europa ao Mediterrâneo. Outro fator foi a fome. Em 1315 a 1317, as mudanças climáticas que ocorreram, as fortes chuvas, destruíram as colheitas, trazendo fome e morte para a população. Com todos esses fatores, a revolta dos camponeses em 1358 na França e em 1381 na Inglaterra buscavam maior participação na produção agrícola e melhores condições de trabalho. Para solucionar a crise, os nobres falidos, que perderam as terras e riquezas nesse período, apoiaram um nobre, o mais poderoso, juntamente com os burgueses em crescimento. E assim surge um rei, entre os nobres, aquele que tem mais poder. Mas como esse nobre se tornou rei? Em 5 passos. Primeiro, o exército mercenário. Era formado por homens estrangeiros, pois combatia as revoltas e protegia o monarca. Esse exército não era formado por camponeses, pois os mesmos podiam se rebelar. O segundo passo foi a unificação de impostos, que favoreceu a nova classe social, que o apoiou, os burgueses, simplificando o comércio. O terceiro passo veio com a unificação dos pesos e medidas, e a criação de uma única moeda. E por último, e não menos importante, as leis que regiam as práticas sociais, econômicas e administrativas. Para unificar a formação desses estados, alguns reis foram importantes, como Isabel I de Castela e Fernando de Aragão da Espanha, Luís XIV da França e Henrique VIII da Inglaterra. Para consolidar esses estados, 4 alavancas foram necessárias: o Renascimento no século XIV, a conquista da América no século XV, a Revolução Científica no século XVI e a Reforma Protestante. A primeira alavanca é o Renascimento. Em 1553, os turcos conquistaram Constantinopla, migrando o conhecimento grego-latino para a Europa. O redescobrimento da cultura grego-romana, a partir do conhecimento de Aristóteles, Platão, Sócrates, Tucídides, foram importantes para as principais ideias do Renascimento, como, por exemplo, a valorização dos estudos e obras do passado grego-romano. O homem passa a ser o centro do universo e não mais Deus. E a valorização da capacidade intelectual e criativa do homem.
A segunda alavanca é a Revolução Científica. Com a invenção da imprensa de Gutenberg, aumenta-se a produção de livros e torna mais acessível o conhecimento para a população. Galileu foi o primeiro a observar as artes com um telescópio, e Isaac Newton com suas teorias da gravidade. Isso fez com que o povo olhasse mais para os fenômenos na natureza a partir das análises. A terceira alavanca foi a conquista da América. Em 1492, Colombo chegou na América, fazendo com que o mundo se unificasse, formando o mercado mundial. É o início das colônias e exploração, dando pontapé no capitalismo. A quarta alavanca foi a Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero publica 95 teses. Insatisfeito com a cobrança de indulgências e outras práticas da Igreja Católica, nascendo uma nova religião, o protestantismo, retirando ainda mais as forças da Igreja sobre o povo e suas práticas na Idade Média. Para finalizar, com um melhor entendimento sobre a formação dos Estados modernos, faremos uma rápida revisão com uma linha do tempo. Na Idade Média, em 901 ao ano 1000, surgiram as inovações da agricultura. Em 1200, a aparição da classe burguesa com o comércio e o aumento populacional. Já em 1315, inicia as crises no fim da Idade Média. 1337, guerras por expansão territorial. 1347, a peste negra que devasta quase um terço da população. Em 1358, temos uma das muitas revoltas camponesas. A partir de então, podemos dizer que os estados começam a se formar. Em 1439, a imprensa de Gutenberg ajuda a disseminar notícias e conhecimento. Em 1453, temos a unificação dos feudos na França e, em 1485, a unificação dos feudos da Inglaterra. Em 1492, a unificação dos feudos da Espanha, juntamente com a conquista da América. Já em 1517, Lutero publica suas 95 teses, dividindo a Igreja Católica. Em 1553, o último Império Romano cai, Constantinopla. Em 1610, temos os avanços científicos, Galileu e, em 1687, Isaac Newton, com a lei da gravidade. A partir de então, os estados modernos se consolidam, rompendo com a Idade Média sobre o domínio de um rei. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado e conhecido um pouco mais sobre a formação dos estados modernos. Até mais! Então é isso.